Será que é possível isso? Saber característica física de pessoa pelo baralho? A gente poderia estender isso para os oráculos em geral. Dá para saber se a pessoa é loira, morena, alta ou baixa? Então vamos pensar uma situação aqui. Por exemplo, uma moça veio me procurar e na leitura eu cheguei à conclusão com ela que realmente tem uma pessoa entre ela e o amor dela, entre ela e o namorado dela, tem uma outra mulher aí vagando. E ela desconfia de algumas pessoas e ela pergunta para você se é loira ou morena, se é baixa ou se é alta. E é isso. Dá para saber ou não dá para saber isso daí? Ficou curiosa, curioso? Então fica aqui comigo que a gente vai resolver isso agora. Eu sou Rogério Temporim e você está no Instituto Sabedoria Cósmica, uma das maiores escolas online de esoterismo no Brasil. E a gente tem vários cursos, vários professores. Aqui embaixo você pode conferir, sempre preços muito acessíveis e sempre um prazer enorme receber você, sempre uma honra ter você como aluno. Então confere aqui embaixo e vai ser uma honra ser o seu professor aí também. Então esse é o nosso FAQ holístico de número 3. E nos outros FAQs eu fiz mais de uma pergunta, aqui eu estou fazendo só uma, porque essa daqui já vai dar pano para manga. Primeira coisa, gente, antes de tudo, é sempre assim, tá? É uma resposta do professor Rogério, ou seja, é a minha resposta. Se tiver outra resposta por aí, você fica com ela, tá? Se for uma resposta que alguém está te dando e tem relevância para você, não tem certo e errado, tá bom? Não tem, essas questões não estão resolvidas em si. Mas eu vou dar uma resposta para você aqui com todos os cuidados necessários, todas as responsabilidades necessárias para não sair falando aí que é fácil e depois você vê que é difícil ou falar que é muito difícil e você vê que não é tão assim. O que eu acho em relação a isso? Antes de falar se dá para responder isso ou não, eu quero separar dois níveis em que essa pergunta pode acontecer. Um nível é um nível que realmente é relevante, assim, tem uma necessidade de se saber isso, e o outro nível é um nível prosaico, um nível assim, que é uma pergunta que está sendo feita por perguntar. E eu acho que isso influencia na capacidade do oráculo ajudar. Então vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que seja esse caso que eu falei para você. A moça ela quer saber quem que está traindo ela, quer dizer, que está interessado no namorado dela. Ela tem 3 suspeitas, vai. Tem uma pessoa que ela vê mandar mensagem para o namorado dela, tem uma amiga dela que ela não confia muito, tem uma pessoa assim, assado, então ela está perdida. Ela quer saber quem é essa pessoa para ela se proteger, ou conversar com o namorado, enfim. E ela quer saber se é loira ou morena porque ela quer fazer um mata-mata. Um mata-mata assim, sabe? Então não é essa, enfim. Eu acho que essa é uma pergunta que, nesse caso, é um nível de necessidade, ok? E eu acho que aí o oráculo funciona melhor. Agora, quando seria essa pergunta banal? Uma vez, um rapaz tirou comigo cartas e assim, foi descontraída a leitura, né? Não teve nenhum problema, mas assim, eu achei engraçada a pergunta dele, porque ele perguntou, tem uma pessoa que vai aparecer na minha vida aí, que vai ser uma pessoa legal, porque ele só vinha de relacionamentos muito curtos e que ele não era feliz e tal. E aí eu falei que sim, que havia uma pessoa e essa pessoa era assim, assado, uma leitura muito, muito bonita, assim, apareceu descrevendo a pessoa e como que ia ser a situação, bem rica. E aí ele falou, olha, maravilhoso tal, eu só tenho uma dúvida. É que assim, eu odeio piercing. E como eu odeio piercing, né, eu queria saber se essa menina tem piercing, porque se ela tiver piercing eu não vou querer. Eu vou até aparecer na tela aqui, ó, porque é demais, né? Quer dizer, ele disse assim, foi isso aí mesmo, se ela tiver piercing, eu não vou querer, né? Porque ele odeia piercing. Aí você vai falar assim, professor, mas ele tem o direito de não querer uma menina que use piercing. Tem, mas você percebe como essa é uma dúvida tão assim, é um estraga-prazeres pro próprio tarô. Se eu fosse o tarô, eu ia pensar, nossa, eu vim aqui trazer uma esperança para essa pessoa, dizer que vai aparecer uma pessoa assim, que vai trazer crescimento, que ele vai ficar muito tempo, não sei o que, e ele fala, legal, mas só quero saber se ela tem piercing, né? O tarô fica magoado com isso. Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que nesse caso é muito banal, você percebe? Pode ser que a egrégora do baralho nem se movimente para responder uma questão dessa, porque falar, então deixa pra lá, vai. Porque é muito banal, né? Quer dizer, a preocupação dele, quer dizer, não é melhor que ela tenha piercing, mas seja uma pessoa maravilhosa e seja a pessoa que ele está procurando, do que ela não ter piercing e ser a pessoa que não vai adiantar nada, percebe? É muito banal, né? Então tem isso, eu acho que tem o nível
essa camada, né? Onde que tá? Tá uma camada mais inferior, mais prosaica, ou é realmente uma pergunta necessária? Agora vamos lá, dá para saber isso ou não, na minha opinião? Gente, objetivamente, tá? Não segurando você até o fim do vídeo para você saber. O que eu acho? Eu acho assim, o baralho, aí eu posso pegar um baralho cigano, né? Aqui, tá, as cartas do baralho cigano, vou mostrar aqui, né? Quem está assistindo esse vídeo provavelmente conhece um pouco do baralho. Tem o tarô também, tá aqui. O que eu acho? As cartas, elas não... Ó, entenda, você tem que ver até o final para você entender, mas a resposta primeira é assim. A gente tem uma dificuldade aí. O baralho ele não veio preparado para falar de detalhes desse tipo. Detalhes do mundo físico, detalhes de forma, de cor, de som. O baralho não veio preparado para isso. Por quê? Porque o baralho fala de arquétipos. Professor, explique isso aí, vai. Sai do lugar aí. Então vamos lá. Olha essa carta aqui, ó. É a primeira que estava aqui no baralho. Peguei aleatoriamente. Isso aqui é a carta do cão. Tá? Isso aqui é no baralho de Santa Sara. No Lenormand é um cão diferente. Num baralho que você comprar um outro, vai ser um cão diferente, de outra cor, de outro formato, de outra raça. Isso daqui não está falando de um cão que é branco e marrom, ou um cão que é preto, ou um cão que é um labrador, ou um chihuahua. Não é isso. A ideia não é essa. A ideia é o arquétipo do cachorro, do cão. Arquétipo em relação ao homem, que é fiel, companheiro, silencioso, verdadeiro, às vezes bravo, às vezes morde. É isso. Então assim, você percebe? Aí tá o problema. Professor, tira outra carta aí. Você escolheu uma carta só para fazer isso. Eu tô tirando aqui, ó. Minha sinceridade, nem vi que carta. Ó, o navio, tá? Esse navio aqui, ó. Ele tem 2 velas, 1 vela, 3 velas. Tem uma carta aí do baralho cigano que tem um navio e tem um avião em cima também, né? Uma carta mais nova aí, que é um problema, né? Já vem um outro arquétipo. Mas assim, esse navio tá pra esquerda, tá pra direita, tá em cima da água. Tá em cima da água, né? Tem que tá. Tá de dia, tá de noite. Então, e não é isso que importa aqui. O que importa aqui é que é um navio. O que significa um navio? Nessa época do baralho Lenormand, era um arquétipo, era um símbolo, hoje já é outro. Olha o problema que a gente tem. Porque hoje em dia o navio é sinônimo de lentidão, de viagem lenta, de passeio, de cruzeiro. Não é isso. Nessa época o navio era um meio de transporte, era o avião da época. Então ele não era lento nessa época, ele era rápido. Bem, mas não vou entrar nessas questões aí, né, de época, mas só para dizer para você que se esse navio é branco ou preto, isso não importa. Ou seja, eu quero dizer que o baralho ele não veio preparado, tá, vamos falar real, não veio preparado para falar se alguém é loiro ou morena. Ele não veio. Agora, eu disse que ele não consegue? Não, eu não disse. O que eu acho? Dá para fazer, mas depende de 2 coisas. Primeiro, depende de você conseguir afinar os significados do baralho para isso, cada um de nós, tá? E depende muito também, assim, vou explicar isso aqui, né? Como que você afina isso. E depende muito também da sua intuição. Então é isso. Depende da intuição. A intuição vai ter que trabalhar e você vai olhar para aquela carta e você vai entender isso ou aquilo. Tá, professor, como que eu afinaria o baralho para isso? A primeira coisa que eu diria, você teria que separar cartas para isso. Por exemplo, a gente poderia usar Lua e Sol, do baralho cigano. Lua significa noite, escuro, Sol, o claro, o dia. A gente pode pensar em moreno e loiro aqui, ok? Porque a Lua está no céu escuro e o Sol no céu claro. Dá para fazer loira ou morena aqui, tá bom? Com essas cartas aqui, ok? Loira e morena. Tá bom, como que eu poderia fazer isso? Eu poderia pegar essas 2 cartas e falar, você quer saber se é loira ou morena? Eu vou tirar essas 2 cartas, vou colocar as 2 na mesa, vou embaralhar de alguma forma. Não é fácil embaralhar 2 cartas, viu? Colocaria aqui e eu escolheria uma delas, tá? Por exemplo. Então seria isso. Ou eu pegaria o baralho e faria assim, eu vou embaralhar todo ele, tá bom? Todo o baralho. Gente, eu não tô aqui para ensinar, tá? Eu só tô mostrando para explicar que dá. Eu embaralharia tudo e falaria, a primeira carta que sair vai me dizer. Tô vindo aqui, a primeira assim, a Lua ou o Sol, por exemplo. Saiu o Sol. Então, possivelmente ela é loira. Possivelmente, né? Aí tem um outro problema que eu vou trazer para você. Olha só, gente. Olha como é complicado. E se essa moça, ela é loira, mas ela pintou o cabelo de preto? Ah, professor, vá pra lá. Sai pra lá. Aí é bobeira. Não, não é. Porque o baralho vai falar da cor do cabelo dela que tá agora, ou se ela é loira porque o cabelo dela naturalmente é loira. Você percebe isso? Que isso é relevante? Porque assim, a gente está perguntando pro baralho se uma pessoa é morena. E se ela é morena,
ela é morena, mas porque o cabelo é preto, e aí o cabelo ela pegou e pintou de loiro. Ela é loira agora ou é morena pro baralho cigano? Eu não sei se ele considera o cabelo que ela pintou, tá? Porque ele não tá se importando com cor. Então esse é que é o grande lance. Ele não se importando, ele não tá preparado para isso, entende? Então assim, ficou até redundante aqui, né, o vídeo, para eu trazer tantas dificuldades que a gente pode ter para falar isso. Agora, professor, dá para fazer? Agora eu vou falar para você assim, ó, como que eu faço, como que acontece comigo. Eu já consegui descrever uma pessoa perfeitamente no tarô e no baralho cigano, principalmente no tarô, tá? Lendo tarô. Professor, fala uma técnica aí, como que você fez isso? Não tem técnica, intuição, tá bom? Então descreve essa pessoa pra mim aí como ela é fisicamente. Eu tiro 3 cartas aqui, tá? Não vou conseguir explicar pra você assim tão rápido, né? Poderia até explicar. E eu vou pelos arquétipos aqui, mais ou menos o que quer dizer cada arquétipo dessas cartas. E aí eu consigo ver. Tá aliado à intuição, as imagens que vêm junto. Então assim, é um mix de recursos que eu uso na sessão de tarô, naquela sessão egregorada com a egrégora do baralho cigano, do tarô. E eu uso o significado das cartas como âncora, eles vão me ajudando tal, a chegar naquela visualização. Assim como eu já cheguei em data exata, por exemplo, chegar à data que nasceu uma pessoa porque precisava achar o registro dela. Eu já fiz isso, olha, ela nasceu no dia tal, no mês tal, no ano tal, e acertei. Tá? Ah, professor, como você é bom? Não, não é isso. É porque eu estudei muito, eu me envolvi muito com os oráculos, né? E consigo fazer. Muita gente consegue fazer isso. Agora, tem uma técnica para isso? Eu vou ensinar uma técnica para você achar a data e mês de nascimento. Não, não tem como. A gente pode chegar em técnicas aproximadas. Tempo também nos oráculos é complicado. A gente pode fazer um outro fact sobre isso. Dá para saber se é daqui uma semana, exato, daqui a 9 dias, enfim. Mas assim, para resumir para vocês, então assim, a resposta dessa pergunta aqui é que dá para saber se é loiro ou morena, mas não é simples. Tá? Certo? Então assim, se você quer fazer isso, você tem que treinar muito, tem que desenvolver muito a intuição. E se você vai em alguém que faz, saiba que é uma pergunta que ele corre você tem um grande risco de receber uma resposta errada, porque o oraculista vai querer fazer e pode ser que ele não tenha a humildade de falar, olha, não dá. Eu já falei que não dá às vezes, sabe? Eu não tô tão conectado para responder isso para você, desculpa. Mas às vezes ele pode falar que faz e não dá certo, tá? Porque não é uma tiragem fácil, tá bom? Se inscreve no canal, daqui a pouco eu tô de volta.